o pior ano da minha vida trouxe também meu propósito de vida pra mim. Pega a tua água, já coloca ali do teu lado, igual eu tô fazendo aqui, porque o teu corpo precisa de água, tá? Não é de café, ainda mais se você tem ansiedade. Se você tem ansiedade, tá tomando um balde de café por dia, reveja seus conceitos. Quero te contar hoje como eu transformei o pior ano da minha vida em um propósito muito maior. Sabia que eu ia conseguir transformar isso num propósito? Não. Mas quando a gente se abre para o caminho também nos encontra. Então, deixa eu te contextualizar. Eu ainda vou te contar melhor essa história hoje, só para você entender por que esse foi o pior ano da minha vida. Eu descobri um câncer de mama aos 29 anos, no final de 2023, e quando a gente recebe a notícia de que está com câncer e precisa passar por um tratamento oncológico, não tem coisas boas na nossa mente, assim. A nossa mente, ela funciona como se fosse um armazenamento. Imagina que sua mente é, sei lá, o drive. E aí você vai armazenando várias informações, e armazenando, e armazenando. E quando você escuta uma palavra ou vê alguma coisa, sua mente busca nesse drive informações sobre aquilo. Então, quando eu descobri que estava com câncer de mama, o que a minha mente tirou dali de dentro? Uma conexão muito forte que eu tinha com o ver a minha avó. Porque eu tenho uma mutação genética, ou seja, eu tenho uma tendência para ter câncer, que eu só descobri agora. Na verdade, a minha mutação ela é BRCA2, ela é para um tipo de câncer, existem várias mutações genéticas, essa é uma delas. E essa mutação genética eu herdei da minha avó paterna, para vocês terem uma ideia. Então, quem teve câncer de mama foi minha avó paterna. Eu tive alguns tios meus. Só que a minha lembrança da minha avó são muito poucas, assim. Eu lembro muito dela com um chapeuzinho branco que ela usava para esconder a careca dela, mas são poucas. E ela meio pálida, assim. E a minha avó ela veio a falecer porque ela descobriu o diagnóstico já muito tarde e era metastático. Então o processo dela foi mais complexo do que o meu. E quando você descobre que está com câncer e tem essas recordações guardadas, eu precisei me acolher, sabe? Eu precisei olhar para dentro de mim e entender o que estava acontecendo. Apesar de achar que eu já tinha passado por várias provações na minha vida, porque há 4 anos atrás, pouco mais talvez, eu passei por muita ansiedade, depressão, crises de pânico. E lá atrás eu fui estudar e achar ferramentas para conseguir sair daquilo. E quando eu saí daquilo, eu troquei de carreira também, porque eu comecei a entender quem eu era verdadeiramente. E fui engrenando dentro da carreira que eu gostava. Então, antes de eu descobrir o câncer, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, pelo menos eu considerava a melhor fase da minha vida. Eu tinha encontrado uma profissão que eu amava, eu estava junto de uma pessoa incrível, assim, construindo uma vida, que eu sempre sonhei em ter o relacionamento que eu tenho hoje. Desenhei esse relacionamento muitas vezes na minha mente antes dele acontecer, escrevi sobre ele. Tava tudo certo com a minha família, então sabe quando você olha para sua vida e pensa, tá tudo bem, é só eu continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo, que os meus sonhos vão começar a se realizar, as coisas vão começar a funcionar da maneira que eu sempre idealizei que funcionariam. E aí vem a notícia, você está com câncer e vai precisar passar por um tratamento oncológico com 29 anos de idade, contra todas as estatísticas. Porque uma mulher começa a fazer os exames preventivos, né, lá pelos seus 40 anos, assim. Eu já fazia os meus exames de monitoramento desde os 22, 23, porque eu já tinha cistos desde os 22, 23 anos. Só que o câncer, para vocês entenderem a agressividade, o quanto ele se movimenta rápido, eu tinha feito um exame 6 meses antes de dezembro, isso era maio, eu fiz um, dezembro eu fiz outro. Maio não tinha nada de tumor, dezembro tinha vários tumores na mama e embaixo do braço também. Então o câncer ele é agressivo, ele cresce rápido e se não agir rápido, ele se espalha muito rápido. Então, no meio de descobrir que você está com câncer, você também tem todo o caminho para percorrer, né? Onde vai fazer exame, com quem vai fazer exame, que exames têm que ser feitos. Eu digo que eu dei muita sorte para descobrir no Natal, então entre Natal e Ano Novo eu fiz vários exames, estava todo mundo viajando e eu consegui lugar para fazer os exames, sabe? Que às vezes tem que esperar na fila. E essa fila, graças ao fim do ano, ou não, ela foi mais rápida assim para mim. E aí eu comecei meu tratamento com muitos questionamentos, com muitas perguntas de será que eu ia conseguir sobreviver a isso? Eu tinha muitas dúvidas, eu tinha uma conexão muito grande desse pensamento que veio por ver a minha avó, né, do será que eu vou sobreviver a isso? Será que minha vida terminou aqui? Esse era meu propósito de vida? Me perguntava muito essas coisas. E daí, neste mês, eu tomei uma decisão de que
Eu não ia viver o diagnóstico do mesmo jeito que minha avó viveu, porque eu não era ela. Assim como eu não sou nenhuma pessoa, somos todos seres diferentes e cada um vivencia as experiências da sua vida de uma forma. Então, eu só poderia vivenciar a experiência de tratar um câncer de mama, já que ele estava ali, pelos meus olhos, pelos olhos da Elisandra. E a Elisandra, eu, né, anos atrás, já passei por muitas crises, já passei por depressão, muitas coisas complexas, assim. E eu estudei muitas ferramentas, busquei muito esse conhecimento para que eu conseguisse fazer com que o meu mental se mantesse forte, o meu corpo também. E aí eu tomei a decisão que era isso que eu ia fazer durante todo o meu tratamento oncológico, que eu ia me manter fazendo os exercícios físicos que eu sempre fiz, porque eu tenho uma vida muito ativa, que eu ia me manter cuidando do meu mental, cuidando do meu espiritual, trabalhando o quanto eu conseguisse. Eu lembro de dizer assim pro Matheus, que é meu marido em casa, que eu iria viver a minha vida do jeito mais normal possível. Porque eu acredito que o câncer, ele seria passageiro. Eu acreditava que ele seria passageiro. E depois que ele passasse, eu queria que minha vida continuasse. Entende? Existe uma diferença muito grande entre eu viver o câncer e viver a cura. Quando eu vivo câncer, eu acordo todo dia dentro daquele meu mês de luto que eu falei para vocês, que é preciso esse tempo de se abraçar, só que ele não pode durar para sempre. Então, quando eu olho só para o câncer, é câncer para isso, é câncer para aquilo, é sintoma disso, é sintoma daquilo, é dor disso, é dor daquilo. Quando eu olho só para essas dores, só para esse processo e coloco na minha cabeça que ele é um processo difícil, que ele está me fazendo mal, que eu tenho raiva dele, isso se torna cada vez maior dentro da minha vida. E esse processo do câncer e de dor vai se manifestando cada vez mais na minha vida. Quando eu olho para isso e penso, não, eu vou passar pelo processo do tratamento, mas eu posso olhar para a cura. Aqui dentro da cura tem a vitória, aqui dentro da cura tem a minha mentalidade que eu posso fortalecer, tem os exercícios que eu posso fazer, tem a alimentação que eu posso cuidar, porque é uma troca, muito justa, inclusive. Eu dou para o meu corpo nutrientes e, em troca, ele é um corpo forte e cuida de mim. Então, eu cuido dele, ele cuida de mim. Então, eu posso olhar para essa cura. E foi o que eu fiz. Depois de passar um mês ali dentro desse meu luto, eu entendi que eu não precisava viver o tratamento oncológico com sofrimento. Eu podia viver ele de um jeito mais leve. Eu podia passar por todas as adversidades de um jeito mais leve. Então, vamos supor, as quimioterapias dão muito colaterais, né? Então, por exemplo, fiz a quimioterapia, deu ânsia de vômito. Mas tem remédio, vamos ali tomar uns remédios e vamos tentar amenizar essa situação. Amenizou essa situação? Vamos tentar comer. Não dá para comer uma fruta? Vamos tentar comer uma rosquinha de polvilho, um biscoito. Mas vamos fazer o máximo possível para que eu consiga passar por isso e não me torturar por isso. Entende? São sutis diferenças que você vai fazendo todos os dias, coisas dentro da sua vida, para que aquilo não fique pesado, para que a gente não aumente o lado da doença, e sim o lado da cura. E depois que eu tomei essa decisão de viver a minha vida do jeito mais normal possível, foi possível olhar para o câncer não como algo enorme, difícil de vencer. Foi possível olhar para o dia, entende? Que passo eu posso dar agora, que está ao meu alcance, o que eu posso fazer agora, entende? Se eu olhar para o câncer de uma maneira muito grande, ele fica muito distante de mim, porque o tratamento ele leva 6, 7, 8, 10 meses, um ano. Se eu olhar para esse tempo, nossa, eu tenho todo esse tempo para chegar lá no final. Isso me gera muita ansiedade, muita frustração, muitas dores. Agora, se eu olhar para isso como o que eu posso fazer hoje por mim? Hoje, agora, nesse momento, nessa próxima uma hora que a gente tem, o que eu posso fazer por mim? Eu posso fazer uma atividade física, eu tenho um cliente para atender, eu tenho uma agenda aqui com tais atividades. Então eu fui fazendo dos meus dias a dias, eu fui vivendo os momentos. Eu não fui criando planos, expectativas ou deixando de viver para que eu fosse viver só quando terminasse o tratamento oncológico. Então eu continuei vivendo, eu continuei fazendo as coisas possíveis, eu continuei trabalhando, como eu trabalho com marketing digital, eu trabalho pela internet, fica mais fácil. Eu precisei descansar por diversos momentos e eu me dei esse tempo, descansei quando eu precisei. Também continuei fazendo exercício físico, só que antes eu fazia academia umas 5 vezes por semana. Então eu passei a fazer de 2 a 3 vezes por semana, foi o que eu consegui manter. Claro que quando eu coloquei catéter, que tá aqui, inclusive, deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó.
Quando eu coloquei catéter, quando eu fiz a mastectomia, que eu fiz a mastectomia total, retirei as mamas e já fiz a reconstrução na mesma cirurgia. Então, quando teve esses momentos, o meu corpo precisou repousar. Então, por exemplo, eu botei o catéter, eles me pediram 7 dias de afastamento de exercício físico. Eu afastei 7 dias, depois voltei a fazer. A cirurgia, eles me pediram 30 dias de afastamento de exercício físico total e depois 60 dias de afastamento físico superior. Então, deu 30 dias ali depois da minha cirurgia. Aí eu voltei a fazer treinos de perna leves. Deu 60 dias, eu voltei a treinar normal e agora já fechou 3 meses e pouco, comecei a fazer crossfit. Esses movimentos é que a gente precisa olhar para eles e entender que podemos fazer eles quando possível, entende? Então, dentro do meu possível, dentro do meu ambiente, da minha vida, eu preciso criar movimentos e maneiras de me conectar a mim mesma, para que os processos da vida, porque não achem que a vida precisa ser felicidade incrível o tempo todo. Não busquem isso, porque isso é frustração na certa. Nós sentimos tristeza, nós sentimos raiva, nós sentimos felicidade, nós sentimos angústia, nós sentimos amor, nós sentimos muita coisa. E se a gente foi feito para sentir isso, então sinta e entenda que isso pode fazer parte da sua evolução e do seu crescimento. É como eu digo, eu vivi aquele 1 mês de luto, por exemplo, mas eu não me mantive naquele momento de tristeza, de angústia. Eu quis sair daquele movimento. Eu posso sair desse movimento. Se eu sei cortar os meus pensamentos para não continuar nesse movimento de luta, né? Porque muita gente diz, estou lutando contra o câncer. A gente pensa o quanto isso é pesado. Você está lutando, você está numa guerra, você está o tempo inteiro lutando, batalhando, cansada. Não, eu estou vivendo a cura. Troca, eu estou vivendo a cura. Eu não estou lutando, eu estou vivendo a cura. Troca a maneira que você pensa, a maneira que você sente as coisas. Tudo em torno de você começa a mudar. E dentro desse meu processo de descoberta do câncer, eu comecei a compartilhar isso nas minhas redes sociais, como eu estou fazendo agora aqui com vocês, e comecei a ver muitas pessoas me buscando para entender como é que eu vivia esse processo, e muitas pessoas que talvez tinham o mesmo reflexo que eu tinha lá no passado, lá em dezembro, que eu achava que eu ia morrer, achava que não ia conseguir fazer exercício físico. As pessoas me diziam que a quimioterapia era tão ruim que eu ia sair de lá e ia ser internada no hospital. Então, quando eu fui fazer minha primeira quimioterapia, para vocês terem ideia, eu achei que eu ia sair lá numa cadeira de rodas. Então não meça a sua vida com a régua dos outros. Só você é capaz de determinar as experiências e a maneira que você vai viver essas experiências dentro da sua vida. Porque ela é única. E essa é a magia de sermos nós, porque somos únicos. Isso é muito real, parece muito nosso ego muito grande. Mas não, nós somos únicos, cada um experiencia a vida de um jeito. E quando eu comecei a ver que não era bem assim, como me relatavam, eu comecei a entender que eu tinha ferramentas suficientes que eu conquistei graças às crises de pânico lá e depressão há 4, 5 anos atrás. As ferramentas que eu conquistei eu continuo usando ao longo da minha vida. E são essas ferramentas que fazem eu ativar meu espiritual, eu ter o meu mental, que a gente fala de ter o mental blindado, né? De ter o mental blindado e de ter um corpo que não só está aqui para me ajudar a andar, a caminhar, mas também para me fortalecer todos os dias e cuidar de mim, assim como eu cuido dele. Então eu entendi que eu tinha esses 3 pilares dentro da minha vida e que era possível passar pelo tratamento de um jeito mais leve. E ao compartilhar isso com outras pessoas, eu também recebi muitos depoimentos de mulheres incríveis que de alguma forma eu pude entrar na vida delas sem nem mesmo conhecer, mas ajudar a mostrar que o tratamento oncológico, não estou dizendo que ele é fácil, mas ele pode ser visto com outros olhos. E isso me fez encontrar um propósito muito grande de vida. Isso me fez despertar para um lado profissional que antes eu não estava olhando. Então, dentro daquilo que poderia ter sido o pior ano da minha vida, porque poderia ter sido, eu poderia ter escolhido ficar dentro daquele meu luto eterno, mas eu escolhi sair. E quando eu escolho sair, eu vejo outras circunstâncias de vida, outros meios de viver, outras formas de viver. E quando eu saí para ver essas outras formas e encontrei essas mulheres me trazendo, que estavam se inspirando em mim, que estavam vivendo tratamento de uma outra forma, eu vi que eu podia contribuir na vida de vocês. Eu vi que eu tinha muito mais a contribuir do que um dia eu acreditei e que o meu profissional dentro do marketing digital talvez seria guiado por outra forma. E o que é essa outra forma que eu falo para vocês?
é quando o pior ano da sua vida carrega também o maior propósito da sua vida. E esse propósito veio junto com vocês. Meu propósito hoje realmente é desenvolver mulheres para que elas vivam uma vida mais leve, para que elas se sintam mais femininas, para que você, assim como eu um dia, eu precisei encontrar meu eu, que eu tinha desencontrado há 4, 5 anos atrás. Eu não sabia mais quem eu era, ou se eu queria estar aqui. E quando eu encontrei meu verdadeiro eu, quando eu me encontrei nas áreas da minha vida e entendi que as minhas escolhas não precisavam se pautar pelo que os outros achavam ou não, e sim sobre aquilo que eu realmente queria viver na minha vida, tudo mudou. E aí parece que o câncer veio e ele só me trouxe de volta essas ferramentas que eu já uso todos os dias, nunca deixei de usar, e só me mostrou que foi sendo mais leve meu processo, porque eu utilizava dessas ferramentas todas, desses estudos todos de neurociência, de espiritualidade que eu tenho. E eu acredito muito que nada nessa vida é por acaso. Então, se eu pude transformar um ano de tratamento oncológico que eu terminei a parte mais complexa do tratamento oncológico agora em setembro, que é a parte onde a gente faz quimioterapia, faz a mastectomia total, no caso do câncer de mama, e faz as radioterapias. Essa foi a minha sequência, mas depende do tratamento, as sequências são diferentes. Então, eu terminei agora em setembro, e eu terminei com um exame incrível que diz que eu não tenho mais resíduos de câncer no meu corpo. Porém, eu continuo com um tratamento via oral, que é um tratamento que, como o meu câncer ele é hormonal, eu preciso parar o funcionamento dos meus hormônios. Então, ele segue comigo por mais 5 anos. Então, eu só vou receber uma alta oficial daqui a alguns anos. Porém, eu estou muito bem, minha saúde foi integrada, foi devolvida. E eu acredito que, por mais complexo que tenha sido o processo do câncer, ele também me trouxe um grande propósito de vida. Eu fico emocionada, porque ele também me trouxe um grande propósito de vida. Então, às vezes, a gente olha para as dificuldades como uma grande pedra, olha para aquilo e pensa. Eu fico emocionada, mas vocês relevam, né? Então, às vezes, a gente olha para as dificuldades e pensa, mas que saco, meu! Olha essa coisa que está aqui na minha frente, será que eu mereço isso daqui? Mas, pô, você pode escalar essa pedra e transformar ela em uma ponte para você no caminho. Você não pode simplesmente deixar que essa pedra caia em cima de você e te esmague. Você pode escalar ela e transformá-la numa ponte. Já que veio para mim, se está na minha vida, então vamos resolver da melhor maneira possível. E foi assim que eu transformei algo que poderia ser o pior ano da minha vida, também no meu grande propósito de vida. Então hoje eu olho para o câncer e penso que ele me trouxe muitas coisas que talvez eu ia desenvolver dentro de mim só daqui uns 10, 20 anos. E a partir de agora é uma nova vida, é uma nova Elisandra. Talvez eu até considere, talvez não. Eu considero que, principalmente ali quando eu perdi meu cabelo, eu considero que eu deixei uma Elisandra para trás e eu renasci uma outra Elisandra. Então esse ano, ele foi um ano de renascimento para mim. Então eu disse que 2023 foi o ano da coragem, mas que 2024 seria o ano da vitória. E daí eu terminei as minhas quimioterapias, até fiz um colar que não tá aqui comigo agora, com o V de Vitória, é o símbolo da minha comunidade de mulheres, o V de Vitória, porque somos todas vitoriosas, independente do que a gente vive na nossa vida. E eu sempre vou carregar isso comigo, o fato de que 2024 foi meu ano da vitória. É isso que eu queria trazer para esse vídeo. Eu queria muito contar um pouquinho de como eu transformei esse ano e que vocês tivessem a visão de que muitas vezes a gente olha para o problema e engrandece ele muito mais do que ele poderia, ele ganha muito mais vida do que ele poderia, quando eu poderia olhar para uma coisa positiva e dar vida a essa, né? Eu preferi dar vida à cura e ao propósito de vida que eu encontrei, e não a doença em si. Eu espero que você consiga tirar proveito desse vídeo mais peito aberto, sem roteiro, para que você consiga viver os seus dias de uma forma mais leve, comece a olhar os problemas de uma outra forma e tire um pouco dessa ansiedade dentro de você, de o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, porque a certeza que você tem é do aqui e do agora, e o melhor que você pode fazer por você é no hoje, entende? Que o seu eu de 2030 possa agradecer o seu eu de 2024. Então que você caminhe dando passos para isso.